Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus te abençoe com saúde neste dia que está começando em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, amém? Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no verso de número 19. Nós vamos ler a partir do verso de número 19, mas antes eu quero convidar você a orar comigo, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, amém? E esse aqui é o nosso manjar espiritual, o nosso café da manhã espiritual com o Senhor, amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, que ela possa produzir em nós fé, que ela possa, Senhor, ser também vivificada pelo teu Espírito. Envia, Senhor, do teu Espírito Santo para nós entendimento, compreensão, sabedoria, para que possamos receber a tua palavra com alegria, praticá-la e produzir frutos em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então aqui Lucas capítulo 16, verso 19, mas antes eu quero lembrar você que Jesus ele estava falando sobre aquele administrador infiel, denunciando ali os fariseus e os escribas, e no versículo de número 14, os fariseus começaram a zombar de Jesus, porque eles entendiam que era dele que eles estavam falando. E Jesus então agora conta mais uma parábola, que na minha Bíblia aqui está assim, o rico e o mendigo. Algumas versões falam o rico e Lázaro. O interessante dessa parábola, eu quero dizer para você que é uma discussão com relação a essa parábola, porque em nenhuma parábola o Senhor ele dá nome para alguém. E aqui ele dá nome. Então muitos especulam, veja bem, no campo da especulação, que isso aqui não é só uma parábola, ele é real. Porque ele dá nome àquele homem que era um mendigo. Ele o chama de Lázaro, e não é o mesmo Lázaro, irmão de Marta e Maria, ok? Vamos ler então, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Veja bem, os fariseus, os judeus daquele tempo, eles entendiam que a prosperidade era um sinal da bênção de Deus, do favor de Deus, de que eles agradavam a Deus. E aqui Jesus então começa a contar uma parábola onde vai confrontar também esse entendimento deles. Porque assim como hoje, naquele tempo eles também olhavam e diziam assim, olha, se a pessoa é próspera, ela tem a benção de Deus. Se ela não é próspera, e eu falo isso financeiramente, basicamente na área financeira, ela tem a benção de Deus. Se ela não é próspera, ela não tem a benção de Deus. E Jesus vai mostrar aqui que isso não é verdade. Amém? Jesus vai vir aqui quebrar um paradigma nas nossas vidas, assim como ele estava fazendo com os fariseus e com os judeus, com aqueles discípulos que estavam ali ouvindo essa sua parábola. E ele então diz assim, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então qual era o entendimento dos fariseus naquele tempo? De que aquele homem era um homem amaldiçoado por Deus, por ele estar naquela condição. E enquanto que o homem rico, que eles não dão, do nome rico, eles não atribuem, não dão nome, né? Era um homem, então, abençoado. Dentro desta visão deles, nós temos que tomar cuidado para que os nossos conceitos ou os princípios desse mundo não venham nos confundir, aonde nós achamos que os princípios do reino de Deus são os mesmos princípios que se aplicam ao mundo, ou do mundo se aplicam ao reino de Deus. Porque aqui nós vemos esta quebra de paradigma que Jesus faz, falando sobre um homem rico que vivia regaladamente e de um homem ali, pobre, mendigo, que estava com o seu corpo coberto de chagas e que jazia. Veja que palavra forte. Jazia quer dizer que ele morava à porta daquele, ou seja, ele vivia na rua, na frente do portão do homem rico. E diz assim, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, quando Jesus começa a contar esta parábola, começa a contar essa história, como eu falei antes, né, ou parábola, ou uma história real, né, de cara, a primeira impressão, e eu tento imaginar aqui os fariseus ouvindo, eles já disseram, claro, o mendigo é um amaldiçoado, enquanto o rico é um abençoado. Por quê? Porque eles olhavam para as coisas do reino de Deus com os mesmos olhos deste mundo.
com os mesmos valores desse mundo. E nós não podemos misturar esses valores, não podemos confundir isso. E então aconteceu que, ao morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Então a palavra grega para esse sepultamento, para esse lugar dos mortos, é o Hades. Na Septuaginta ela foi traduzida para o hebraico como Sheol. E o entendimento dos rabinos, e eu acho interessante esse ponto daqui, porque Jesus ele não contradiz o que era ensinado pelos rabinos naquele momento. Porque eles entendiam pela palavra de Deus que esse Sheol, esse Hades, ele era dividido com um abismo, que é exatamente o que Jesus vai falar aqui. Jesus não contradisse eles nesse entendimento que eles tinham, que eles ensinavam, mas que o Hades, o Sheol, ele era dividido por um abismo, e de um lado ficavam aqueles que eram justos e do outro aqueles que eram injustos. Estavam separados por um abismo. Vamos continuar lendo aqui para entender. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, aquele homem rico estava agora naquele lugar de tormento, do lado dos injustos, então já contradizendo o entendimento dos judeus ou dos fariseus de que aquele homem era um homem abençoado porque ele agradava a Deus. Então ele não agradava, ele estava do lado dos injustos. Então as aparências, elas enganam. Nós não podemos olhar com os nossos olhos para a aparência exterior, porque nem sempre é isso que o Senhor está vendo. É assim que Deus vê. Deus, ele não vê a aparência, ele vê o coração. E diz que esse homem estava sendo ali atormentado no fogo do inferno. E ele olha para o outro lado, ele consegue ver o outro lado, e lá do outro lado ele vê aquele homem que jazia à sua porta, Lázaro, junto com Abraão. E ele estava lá, né, naquele lugar bom, porque o lugar do justo é um lugar bom, o lugar do injusto é um lugar ruim. É um lugar de punição, enquanto que do justo é um lugar de recompensa. Então ele olha e vê lá Abraão e Lázaro no seu seio, né? É uma expressão que eles usam, tá? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Pense no tormento dele, para que se viesse ali pelo menos a ponta de um dedo molhado, com uma gotinha de água, isso já ia refrescá-lo ou aliviar o sofrimento dele. Então é uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado, tu em tormentos. Ouça, para você não compreender, não ter um entendimento errado, ouça bem. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, aquilo que eu falei, do Hades e do Sheol separado. Um lado justo, outro lado injusto. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, porque ele queria que molhasse pelo menos o dedo, né, na água. Nem de lá pode passar para cá. Então replicou-lhe, olha aqui. Então replicou-lhe, que agora que nós vamos entender, que não foi assim, ó, vou te dar bênção em vida, porque às vezes as pessoas têm esse entendimento errado, que então não se pode ser rico, porque quem é rico vai para o inferno. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra não está condenando as riquezas, mas ele está condenando como nós vivemos com as riquezas, ou o que acontece com as pessoas que são ricas, que elas confiam na riqueza e não em Deus. Elas vivem para a riqueza e não para Deus. Nós falamos sobre isso lá do administrador injusto. Nós falamos sobre isso também lá daquele homem que tinha os seus celeiros cheios, repleto, e a sua colheita foi abundante. E em vez de ele repartir aquilo que Deus havia dado para ele, ele disse: eu vou destruir os meus celeiros, fazer celeiros maiores ainda e acumular todos os meus bens para o meu próprio benefício. Nós falamos um pouco sobre isso essa semana, temos falado um pouco sobre isso essa semana. Então, o problema não está em ser rico ou em ter riqueza, mas o que nós fazemos com ela, aonde está o nosso coração. Volto a reforçar para você o que nós lemos lá em 16:13, que diz: não podeis servir a Deus e as riquezas. Porque o coração daquele homem servia as riquezas. Então ele diz assim, quando ele recebeu essa resposta de Abraão de que era intransponível aquele abismo, ele disse: então, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho, que o mandes, né? Mande Lázaro, né?
Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também eles para este lugar de tormento. Então veja bem, ele reconhecia que ele estava ali naquele lugar, porque durante a sua vida ele não buscou a Deus. Ele não entregou a sua vida a Deus. Ele não buscou cumprir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, mas ele vivia somente para si. Ele usava os bens e a riqueza, que ele havia sido, sim, recebido este privilégio, ele usava também para si, e não repartia enquanto Lázaro continuava à sua porta. Então ele reconhece e diz, olha, avisa os meus irmãos, porque os meus irmãos vão vir para cá também, porque eles vivem para a riqueza, eles servem a riqueza, eles não servem a Deus. E aí a pergunta que nós temos que fazer, nós servimos quem? A Deus ou a riqueza? E faço uma outra pergunta para você que nós vimos lá na parábola do administrador infiel. Aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. E aquele que não é fiel no pouco, também não vai ser fiel no muito. Então nós temos servido a quem? A Deus ou às riquezas? Que palavra forte, né? E ele então diz assim, versículo 29, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui há algo muito importante que Jesus está falando aqui, que a palavra de Deus, ela é suficiente para nos salvar. Ela é suficiente para vencer a incredulidade. Mas o problema não é um problema intelectual. Preste atenção nisso que eu vou falar para você, que eu vou terminar aqui. O problema da incredulidade, ela não é um problema intelectual, ela é um problema, sim, moral. Ouça isso, eu vou repetir. A incredulidade, ela não é um problema intelectual, ela é um problema moral. De não aceitar a palavra de Deus, de não aceitar a verdade, de não se humilhar e dizer eu preciso viver para Deus e não para mim mesmo. Amém? Então aqui nós temos um ensino profundo, amém? Poderíamos ficar aqui falando sobre isso muito tempo, como eu sempre falo, mas nós não temos tempo para isso, amém? E nem esse é o intuito, esse nosso momento é um momento para nós termos essa visão geral, termos aquele entendimento necessário do texto. Não precisamos nos aprofundar mais do que isso, amém? Vamos orar então em nome de Jesus, glória a Deus. Pai, nós queremos receber esta palavra com o nosso coração aberto nessa manhã, porque queremos ser como aquele homem que serve a Deus e não as riquezas, que vive para o Senhor e não para esse mundo. Meu Deus, nós queremos pedir a tua bênção sobre as nossas vidas. Pai, abençoa cada um que está aqui conosco nessa manhã, com sabedoria, com entendimento da tua palavra, com compreensão dessas verdades espirituais que nós vimos aqui hoje. Abençoa cada família aqui representada. Meu Deus, abençoa o pai, a mãe, abençoa o marido, a esposa, abençoa os filhos, os netos, genro, nora. Abençoa, Senhor, as famílias. Eu peço a tua bênção sobre as famílias, Pai, porque nesse texto aqui nós vemos como um ponto central também a família daquele homem rico. Pai, nós pedimos pelas nossas famílias, para que haja salvação nas nossas famílias, para que haja conversão, para que nas nossas famílias haja paz, saúde, o desejo de te buscar, Pai, a paz e a saúde espiritual também. Em nome de Jesus, saudável. Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos em nome de Jesus. Tira toda a sujeira, todo engano, toda mentira, em nome de Jesus, e nos abençoa nessa noite. Nos abençoa com toda sorte de bênção, Senhor. Nesta manhã, nos abençoa com toda sorte de bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Derrama sobre nós da tua unção e do teu poder e abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Não esqueça de compartilhar, de dar like, de colocar o teu pedido de oração nos comentários e também que você possa estar buscando no Senhor. Amém? Viver para Ele, como nós lemos aqui. Viva para o Senhor e você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço para todos.